Olá, galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não viu os outros episódios da série, eu vou colocar o link aqui em cima para você correr lá e fazer uma maratona. Quem sabe o maestro já respondeu uma dúvida sua, não é mesmo? Dá uma olhadinha lá. E não esquece, dá um like em todos eles, que é pra gente saber que você está gostando e pro YouTube também saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha nas suas redes sociais com os seus amigos. Vamos levar boa notícia para todo mundo, né? Então, sem mais delongas, vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Estudar belting e lírico ao mesmo tempo. Uma técnica pode atrapalhar a outra de alguma forma? Ou as duas técnicas podem se beneficiar em algum aspecto? Sou cantora lírica, mas quero melhorar minha técnica como cantora popular. Não tenho o objetivo de trabalhar com musicais no momento, mas quero saber cantar bem o estilo pop. Claro, ainda mais você sendo cantora lírica e a gente tem uma restrição tão grande, né, do repertório no Brasil, a gente tem tão poucas casas de ópera, se faz cada vez menos ópera, não é? Então, é claro que você deve tentar fazer crossover, mas estudar as duas técnicas é possível e pode ser sim pode ter um benefício muito grande. Agora, fazer as duas carreiras, eu já expliquei aqui, é difícil. Porque, por exemplo, um soprano que está fazendo Mortícia, da família Adams, está tentando usar a borda densa o máximo que ela pode e dar peso para a voz, porque é uma personagem lânguida e etc, etc. Se é um soprano lírico que vai cantar Mimi, por exemplo, e que precisa de toda uma leveza, os músculos estão trabalhando de maneira diferente. Então, deve haver um espaço de tempo entre um e outro, para que você. Uma coisa é você estudar a técnica, aprender a fazer um subregistro. Outra coisa é você cantar o papel 7 vezes por semana e depois cantar uma ópera. Isso não é possível. Então, o professor de canto vai saber. Eu posso, por exemplo, alternar aulas com os meus alunos. Eu tenho alunos crossovers que fazem belting e fazem lírico. Uma hora faz belting, outra hora faz lírico, ou às vezes ele faz belting a aula inteira, no final ele faz um pedaço de lírico para me mostrar alguma coisa, mas são pedaços, não é uma coisa de estar usando a musculatura do mesmo jeito o tempo inteiro, sabe? Eu acho que você tem que tomar cuidado só com isso. Até porque você vai fazer, por exemplo, um casamento, você vai cantar no casamento uma Ave Maria, você vai cantar ou uma área de ópera e vai cantar é, Aretha Franklin. Às vezes a noiva pede e você precisa alternar, então você tem que dominar as duas, né? Mas daí tem uma vantagem. Tanto a ópera, quanto o teatro musical, quanto o pop, lá estarão com microfone. Então você não vai mudar tanto, pelo menos na fonte. Você vai estar sempre emitindo menos. Então tem essa vantagem, tá? A cor vocal é assim chamada por causa do chiaroscuro ou tem relação com o timbre? Então, cor vocal e timbre são basicamente a mesma coisa. Então, quando você escuta uma pessoa no telefone, ela te liga, e aí você fala, oi fulana, antes dela dizer o nome, você está reconhecendo o seu timbre. E esse timbre tem uma cor, que é o equilíbrio do chiaroscuro. Ficou claro, será? Então, por exemplo, às vezes você liga na casa da sua amiga e a mãe dela atende e você acha que é ela. Aí você fala, oi fulana, sei que lá. Aí a mãe fala assim, acho que você quer falar com a minha filha, né? Só um minuto. O timbre é muito parecido da mãe e da filha, você confundiu o timbre. Isso acontece muito. Pai com filho, né? Isso é normal. Mas não é exatamente igual, mas o jeito da emissão da voz, o jeito de falar, não é só timbre, né? O jeito de falar, o sotaque, o tom, a modulação do tom, como faz, então às vezes é parecida. Vamos colocar aqui que cor eu posso relacionar com chiaroscuro e timbre seria um pouquinho mais que isso, mas está relacionado sim, tá? Então, sempre que a gente trabalha com um aluno para melhorar o seu chiaroscuro, a gente quer melhorar a qualidade desse timbre, tá? O que é preciso para afinar? Vejo muitos cantores que estão nesse processo de busca para melhorar sua afinação, mas não conseguem. Tem algum segredo? Hum, tem sim.
vários alunos meus que não... Existem vários tipos de desafinação, tá? Eu vou tentar citar alguns aqui. Existe uma afinação onde você dá o tom para a pessoa, ou ela canta várias notas, inclusive. Ela não só não pega o tom, como ela canta várias notas. Ou seja, ela não sabe nem sustentar uma nota. Então, esse não pega o tom. Existem pessoas que pegam o tom, mas ficam oscilando entre desafinar um pouco para cima, desafinar um pouco para baixo. Não tem certeza de cantar no centro da nota. E existem pessoas que têm uma desafinação por colocação. É afinada até uma certa nota, depois quando chega na parte do registro que está difícil, ele desafina para baixo, porque ele não consegue chegar. Então, existem maneiras diferentes de corrigir essas afinações. A primeira, que é a mais difícil, é o que o cantor deve fazer. E aí entra uma questão muito importante para o cantor, mais do que para o professor. Paciência. Então, eu preciso fazer com que ele tenha esse registro da nota dentro dele, no cérebro dele. O afinado já tem esse registro. Então, quando o afinado escuta imediatamente ele reconhece a nota e emite. Esse que está desafinado, ele às vezes fica perto. E aí você diz, não, é mais para cima. Ele não entende o que é para cima, eu posso usar mais fininho. Faz mais fininho. Foi fininho demais. E aí vamos encontrando isso. Quando você consegue fazer a nota, ele entendeu que ele está naquele centro, aí você vai pedir para ele, para todas as vezes que ele for emitir o som, ele primeiro pensar, porque o que acontece é que eles não dão tempo. Não deu tempo de processar. Eu preciso desse tempo. Então, a pessoa que não afina, ela não vai conseguir pegar de prima, ela vai ter que exercitar mais lento. Cante na sua cabeça esse tom. Depois você vai ganhando velocidade. Então, pá, pensei, emiti. Pá, pensei, emiti. E assim eu vou ganhando velocidade. Normalmente o professor tem paciência. O aluno não. Ele não tem paciência. Eu não pego essa nota. Então, você precisa ter essa paciência. Com relação ao aluno que não consegue afinar porque não chega na nota, se o problema é técnico, vamos resolver tecnicamente. A voz está difícil, vamos resolver tecnicamente essa voz. E o que oscila, existem aplicativos hoje que mostram, às vezes, quantos cents você está acima, quantos cents você está abaixo, e afinadores. Então, você pega o seu celular, põe lá e canta a nota. Você vê que você está acima, você vai descendo. Entendeu? Você vai aprender a cantar central, ou calante, ou brilhante. Calante está abaixo alguns cents, e brilhante está acima alguns cents. Quando você tem controle disso, inclusive, você vai afinar melhor, porque existem notas na escala, por exemplo, que não são centrais como no piano. Se eu estou cantando uma escala maior, a terça deve se aproximar da quarta. Por quê? Porque ela é uma nota atrativa para a quarta. E a sétima deve se aproximar da oitava. Então, elas são mais altas. Então, na hora que eu vou cantar essas notas, elas devem estar levemente brilhantes. A sétima da dominante é uma nota que se atrai para a sexta. Então, ela deve estar levemente calante. Isso, afinação absoluta, um maestro vai saber, num coral, por exemplo, dizer que voz deve estar um pouquinho mais baixa, que voz deve estar um pouquinho mais alta, para que a junção soe harmonicamente muito afinado. Mas num solo, por exemplo, você pega um violino tocando com piano. O violino não tem traste. Então, ele não afina como o piano, ele afina no dedo. Você vai perceber que o violinista, às vezes, vai preferir uma nota um pouco mais alta do que a do piano e vai soar super afinado. Mas ele sabe quais são as notas atrativas, entende? Então, a afinação aí está relacionada com notas atrativas. Mas isso já está avançado. Vamos voltar naquele primeiro. Se esse primeiro conseguir afinar, e eu posso dizer que é possível, eu às vezes dou uma canção para que ele saiba as distâncias. Então, por exemplo,
De dó a ré um tom, de ré a mi um tom, de mi a fá um semitom. Então a distância é diferente. Então às vezes eu dou minha canção. Dó, minha cidade, resta um coração misterioso, faça uma ilusão, um pouquinho para baixo, porque não é fácil uma ilusão. Às vezes, quando o aluno decora o tom, ele canta Dó, minha cidade, resta um coração misterioso, faça uma ilusão. Ele vai numa escala de tons inteiros, porque ele decorou o tom. E aí você faz ele decorar o semitom. E assim ele vai aprendendo a lidar com isso, tanto na escala maior quanto na escala menor. Dá um trabalhinho, mas se o aluno tiver paciência, ele consegue, tá bom? Gostaria de saber de verdade o que é belting contemporâneo. Tem algo a ver com belting americano? É igual? O que muda? Muitas pessoas usam seu livro para falar que dão aula de belting americano e sabemos que a nomenclatura é sua. Pode nos explicar? Com certeza. Bom, o belting que a gente chama de belting americano, na sua maioria das vezes, nos anos 60, 50, era emitido como só mulheres beltavam, não tinham homens belters. Belter era uma característica de uma mulher. E o que significava isso? Dentro da peça eu tinha sempre uma soprano, que fazia legit, e uma belter, que era o quê? A ama, a vilã, a bruxa, a pobre. No caso do My Fair Lady, por exemplo, quando ela tá pobre, ela canta de belting, e quando ela fica rica, ela canta de legit. Ou seja, tá muito claro isso, que era uma emissão diferente. Qual é a base dessa emissão? Uma voz de peito, metalizada. Não interessa se metalizada na prega, metalizada na cavidade nasal, metalizada na cavidade oral, mas muito metalizada. Como é uma voz de peito, subia pouco. Então, o que se dizia desse belting? Que estragava as vozes. Então, cantoras que faziam belting, em 5 anos já estavam sem voz. Então, esse era o belting chamado belting americano, que também já mudou. O que eu quis dizer com belting contemporâneo? Porque quando eu comecei a escrever meu livro, eu botava belting numa pesquisa na internet, aparecia belting é uma voz anasalada que estraga a voz. Era isso que aparecia. Então, eu falei, eu não posso usar essa nomenclatura, porque eu, primeiro, não estou de peito. Segundo, estou de registro médio. Não é anasalado. Não estraga a voz se for bem feito. Então, o canto lírico estraga a voz se for mal feito. Então, eu quis sair um pouco. Então, vou definir belting contemporâneo. Belting contemporâneo é a maneira que o maestro Marconi Araújo entende o belting, usando o máximo de projeção, com o mínimo de esforço, sempre em torno do registro modal médio. A partir dele, eu posso descer para o registro denso e posso subir para o registro tênue, ou flageolet. Mas, basicamente, é isso. Então, tem uma didática própria, o conhecimento de fisiologia, que vai ajudar você. E não somente sonoridade. Então, quando eu comecei a dar aula aqui em São Paulo, muito tempo atrás, todas as eponines cantavam On my own, pretending he's beside me. Com esse som retido, nasal. Era bem esquisito. Não na nossa eponine, no Lemis, mas eu ouvi muitas cantoras que estudavam belting chegar assim. E muitas já com nódulo, muitas já com bastante problema. Então, a minha preocupação realmente era que a voz fosse fácil. Então, uma das grandes diferenças, assim, vai se falar, Ethel Merman canta e é fácil. Sim, existem belters antigas que tinham um controle muito grande do seu recrutamento do TA. Então, não era uma voz difícil, mas tem belters que eram bem gritadas. Então, não sei se expliquei bem, mas existe essa diferença. Muitas vezes, dando aula nos Estados Unidos, uma cantora lírica, por exemplo, descia e trocava de borda, ela falava assim, não, I'm belting, ela dizia. Ela trocou de borda e ela sente que está gritando. Então, a palavra belting tinha um sentido meio de grito. E eu tentei mudar esse conceito com o belting contemporâneo. Mas, na verdade, o belting contemporâneo é a minha técnica. Como Seth Briggs tem a dele, como a Jen Sullivan tem a dela,
como a Joe Estill tem a dela. Os professores de canto pop ou musical theater não têm escolas, né? Como tem um canto lírico, italiana, germânica, inglesa, francesa. Então, cada um criou um pouco o seu método. Este é o meu. Tá bom? Gostaria de saber sobre aritenoide transverso. Esse músculo está envolvido no desenvolvimento dos agudos? Olha, eu não tenho como te responder isso, porque os músculos aritenoides, interaritenoides, eles funcionam muito, para mim, com a troca de registros, smooth, sabe? Mas eu não posso te responder se eles têm esse efeito sobre os agudos, porque eu não conheço nenhuma pesquisa sobre. Pode ser que sim, mas desconheço. Então, talvez seja interessante essa pergunta ser feita para uma fono, para a doutora Silvia, por exemplo, que é especialista em músculos intrínsecos da laringe, que, na verdade, no livro dela, que a gente às vezes vende em combo, né, o meu e o dela aqui no estúdio, é o melhor livro de músculos intrínsecos do país. Então, ali você vai ter muita informação. E talvez com ela possa te dizer alguma coisa a respeito. Mas eu não sou fono, sou só um mero professor de canto. Tá bom? O belting reforça os harmônicos graves da voz? Depende. Depende do belting. Ó, se você está fazendo um pure belting, reforça os harmônicos agudos da voz. Se está fazendo um covered belting, sem muito twang, pode reforçar os harmônicos escuros da voz. Soul também. Então depende do que belting você está usando dentro do belting contemporâneo. O que é muito importante, que eu considero, é que o reforço de harmônicos deve acontecer de uma maneira equilibrada. Então, se eu reforço graves, eu preciso ter muito brilho para que isso se equilibre no chiaroscuro. Então, exemplo, eu evito que os meus alunos, que as minhas alunas, porque aluno nem vai fazer porque a voz fica feminina, mas meninas façam muito pure belting, a não ser que seja uma coisa muito específica. Por quê? Se eu fizer um cover belting e aumentar a cavidade nasal, aumentar a cavidade oral, aumentar brilho, todo mundo vai ouvir pure belting e a laringe está baixa porque cover belting. Então ela vai ter uma voz muito mais saudável do que um pure belting com a laringe mais alta. Então, esse reforço varia. Por isso que eu pinto a música. Por isso que eu consigo pintar a música com várias cores. Porque eu faço reforços diferentes de acordo com o subregistro que eu estou usando e a supraglótica que eu estou usando. O que eu estou usando de filtros, né? E isso é que é o mais legal no pop, não? Que é diferente do canto lírico. Que no canto lírico a gente procura manter tudo mais estável e a evenness da voz, né? Tudo muito igual. No pop eu posso mudar de personagem de uma nota para outra, porque isso é a pintura que a gente quer fazer, especialmente no pop. No teatro musical um pouco menos, porque o personagem é o mesmo. Mas se você escutar cantores pop, às vezes eles cantam uma frase com uma cor e a próxima é completamente diferente. Então isso aqui eu acho bem bacana.